Estamos de regresso, vamos ao encontro das suas dúvidas relacionadas com a especialidade ortopedia, uma vez que ontem assinalou-se precisamente o Dia Mundial da Coluna. Para se inscrever, deve marcar o número de telefone 225083297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já sabe que reservamos esta última ronda de perguntas e respostas à última parte do programa de hoje, mas para já vamos então falar da saúde da nossa coluna com o Dr. Nuno Neves, médico ortopedista, que já está aqui connosco, também presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. É sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigada. Portanto, qual é a importância, Sr. Doutor, de se assinalar este Dia Mundial da Coluna? O Dia Mundial da Coluna é uma iniciativa que já tem alguns anos, todos os anos se assinala no dia 16 de outubro e pretende alertar a população em geral para a importância da saúde da coluna vertebral, quer do lado da prevenção, quer do lado do diagnóstico, quer do lado do tratamento. Portanto, temos necessariamente que falar de exercício físico e da sua importância também, não é? Claro, até porque particularmente este ano o lema foi mesmo Move Your Spine, movimenta a tua coluna. O objetivo é mesmo alertar para a importância do exercício e da atividade física em geral para a saúde da coluna vertebral. Assim, de uma forma geral, quais são os problemas que afetam com maior frequência a coluna dos portugueses? Eu diria que há duas grandes categorias de problemas. Por um lado, aquilo que nós chamamos a patologia degenerativa tem a ver com o envelhecimento da própria coluna vertebral. Quando eu digo envelhecimento, às vezes as pessoas ficam um bocado assustadas quando eu digo isto a uma pessoa de 40 anos. Não é por estar velha, é porque efetivamente a coluna muito precocemente entra numa alteração do seu funcionamento e por isso começam a aparecer problemas. É muito comum nós termos hérnias discais, que são uma patologia típica de pessoas com 30 ou 40 anos e, portanto, não é pessoas mais velhas. Mas diria que o grande grupo de patologia será este das doenças, digamos, degenerativas da coluna vertebral, por um lado, e por outro, o grupo das doenças traumáticas resultantes de acidentes e que têm outro tipo de consequências e têm outro tipo de população. São os dois grandes grupos de doenças. Antes de falarmos do diagnóstico, só em relação às hérnias discais, quais são as causas? Porque estamos aqui a falar de uma população muito jovem, não é? Sim, com 30, 40 anos. Para a hérnia discal, admite-se que há uma série de um conjunto de fatores que condicionam a probabilidade de aparecimento de uma hérnia discal. Por um lado, é provável que haja fatores genéticos que predispõem a alguma fragilidade dos discos intervertebrais, e isso muitas vezes vemos até alguma associação familiar no aparecimento de hérnia discal. Por outro, a atividade profissional, a atividade física vão ter, por sua vez, consequências sobre este mesmo disco e por isso eu diria que é um disco intervertebral é aquela, sim, digamos, claro, almofadinha que fica entre as vértebras e que é o nosso amortecedor e é onde se gera a hérnia discal. Por um lado, são estes fatores já pré-existentes que depois vão ser influenciados por outros fatores ao longo da vida e que vão levar ao aparecimento da hérnia discal. Portanto, tem a ver também com o nosso estilo de vida. Sim, eu não diria que seja totalmente possível prevenir uma hérnia discal, mas claro, obviamente ter uma atividade física e trabalhar a nossa coluna vertebral pode, pelo menos, aliviar um pouco da pressão que se exerce sobre a coluna e, eventualmente, com isso, temos menor risco de ter esse tipo de problemas. Podemos dizer que esses discos se vão desgastando ao longo da vida, com o envelhecimento mas é natural, exatamente, não é? ou melhor, é um pouco isso que acontece, não é? Os nossos discos intervertebrais são uma espécie de umas almofadas que têm uma parte central que é muito hidratada, ou seja, um conteúdo de água enorme, e ao longo do tempo nós vamos perdendo esse conteúdo de água e, portanto, o disco vai se tornando mais rígido. Por isso é um amortecedor que começa a tornar-se mais rígido e, portanto, a fazer menos função que deveria ter. Quais são os sintomas, normalmente, que também estão associados a cada caso para chegar ao diagnóstico? Boa. A principal causa de recurso ao médico de família é a dor de costas. E, portanto, eu diria que o principal sintoma que nós temos é a dor de costas. Claro. A dor de costas pode significar imensa coisa. Na maior parte das vezes não significa nada de muito grave. Significa muito provavelmente uma coluna que não está a trabalhar e que precisa novamente de exercício para voltar a trabalhar, mas pode significar outras coisas e, portanto, caracterizar bem a dor e perceber o tipo de dor que nós temos vai nos ajudar muitas vezes a perceber qual é a causa provável em cada caso. Nós temos dores que são localizadas apenas à coluna e noutras pessoas temos dores que irradiam, vão ao longo das pernas, por exemplo. Isto modifica logo completamente a análise que nós fazemos ao problema. Temos dores que aparecem subitamente após um esforço ou após um traumatismo, versus outras dores que vão aparecendo insidiosamente ao longo do tempo. Isto também vai-nos modificar a nossa análise. Temos dores que aparecem durante todo o dia
ou dores que, por exemplo, nos acordam durante a noite. Isto é logo um sinal de alarme para nós pensarmos que pode ser algo mais grave. Portanto, há todo um conjunto de situações que têm que ser devidamente esclarecidas numa consulta e, com isso, chegar a um bom diagnóstico. A típica dor que nós chamamos de dor ciática pode muitas vezes estar associada, ou este é um nome errado, mas não. É o nome que nós chamamos, não é? O nome está certo. A dor ciática, tipicamente, é aquilo que é uma dor que vai ao longo da perna até ao pé. Isto é que é a dor ciática, é a dor irradiada até ao pé. E está habitualmente, na maior parte dos casos, associada a uma hérnia discal. E porquê? A hérnia discal, que aparece na coluna vertebral, vai comprimir um nervo raquidiano, que é um nervo que sai da coluna e que vem para a perna. E por isso é que a dor se vai sentir não necessariamente na coluna, mas sim ao longo do membro inferior até ao pé. Isso é que é a dor ciática. Claro. Houve também, Sr. Doutor, uma evolução nos meios de diagnóstico que permitem que seja mais rigoroso e depois no tratamento também. Claro. Nós, por um lado, é muito importante termos a noção que, às vezes, vemos muita gente que nos aparece à nossa beira, que nos traz um raio-x, ou nos traz um ataque, ou uma ressonância, e nos pede para fazer logo o diagnóstico. Ou porque vem ter connosco e diz, eu tenho 3 hérnias discais. Mais importante que isso é começarmos por perceber bem o que é que a pessoa se queixa, porque muitas alterações da coluna são extremamente comuns, ou seja, eu tenho, para pessoas acima dos 65 anos, mais de 50% delas vão ter alterações do tipo hérnia discal, e não quer dizer que todas tenham uma patologia com essa hérnia discal. Claro. Portanto, as alterações que nós vemos nas imagens têm que ser bem correlacionadas com aquilo que é clínico. E por isso é muito importante, quando nós temos um problema de coluna, falarmos com os nossos doentes, examinarmos o nosso doente, o exame físico, que às vezes faz um bocado de confusão às pessoas, se sente, como é que mexe, se tem força, se não tem, os reflexos, tudo isso nos vai ajudar a perceber se há algum problema a nível neurológico. E depois sim, avançar para os exames. Os exames são o raio-x, a TAC, a ressonância magnética. Hoje em dia a capacidade, a qualidade de diagnóstica que tem a ressonância magnética é extremamente elevada, com uma capacidade ímpar de distinguir os diferentes tecidos que compõem a nossa coluna vertebral. A TAC, por exemplo, dá-nos uma informação totalmente diferente da ressonância magnética. Às vezes também faz um pouco confusão aos nossos doentes, porque é que nós queremos também uma TAC se já tem uma ressonância. A informação é diferente. A TAC é muito boa, por exemplo, para a parte óssea, que a ressonância não nos dá. Hoje em dia as TACs também nos permitem fazer com uma dose de radiação bastante mais baixa do que era habitual, por isso são mais seguras e menos nocivas para as pessoas. E estes, digamos assim, são os 3 grandes meios de diagnóstico que nós utilizamos. Mas depois há uma série de outros que vão aparecendo. Temos a eletromiografia, um exame que nos permite ver a condução dos nervos, se funcionam ou não. Temos outros exames de imagem, o PET scan, a cintigrafia, etc., que são usados em situações muito, muito específicas. E depois vamos vendo a utilização, quer da ressonância, quer da TAC, com modificações que vão sendo feitas às próprias máquinas e aos algoritmos de análise, que nos permitem depois também tirar informações mais detalhadas sobre algumas patologias. E já aqui dissemos várias vezes no programa que pelo menos uma vez na vida todas as pessoas vão ter dores nas costas, mas quando é que devem consultar um médico especialista? Sim, isso é evidente, diz-se que 80% das pessoas vão ter alguma vez e as outras 20% se calhar esqueceram-se quando é que isso aconteceu. É um facto. Quando é que nós devemos procurar o nosso médico? Bom, há alguns sinais de alarme muito importantes, não é? Desde logo, se foi uma dor de costas que surgiu após um traumatismo, isso acho que as pessoas percebem de imediato. Se estiver associado a alguma alteração neurológica, o que é que isto quer dizer? Uma perda de força na mão ou nos pés, formigueiros na sequência desta dor, alterações de sensibilidade, isto são indicações para ir. Dores que já estão muito prolongadas no tempo. Dores que se acompanham de febre, perda de peso, dor que surge durante a noite. São aqueles grandes sinais de alarme que eu diria deveriam levar-nos a procurar um médico rapidamente. Sempre a especialidade de ortopedia? Não necessariamente. Eu acho que, até nem acho bem que se procure de imediato a especialidade de ortopedia. A maior parte das situações deve ser analisada nos cuidados de saúde primários ou com o seu médico assistente, caso não frequente os centros de saúde. E porquê? Porque os nossos colegas especialistas em medicina geral familiar estão perfeitamente habilitados a examinar, numa primeira fase, este problema, desde logo fazer uma distinção entre aquilo que são problemas potencialmente mais graves e problemas menos graves que podem ser tratados a nível dos cuidados de saúde primários, sem necessidade de referenciação para as especialidades ditas hospitalares. E depois, a partir daí, também
solicitar os exames necessários nessas situações e quando é feita a referenciação, ela já vai, provavelmente já com o diagnóstico feito, já com todos os exames, o que também para nós, do ponto de vista das especialidades cirúrgicas, nos facilita também depois o tratamento. E precisamente por falar em tratamento, podemos entrar aqui no campo do tratamento cirúrgico. A cirurgia não está indicada em todos os casos, certamente. Não, aliás, a cirurgia está indicada na minoria, esmagadora minoria dos casos. Porque, na realidade, a maior parte dos problemas da coluna vertebral estão relacionados com isto do movimento. É frequentíssimo, a maior parte dos doentes que nos aparecem no consultório são pessoas que nos vêm que se vêm queixar de dores de costas, que já têm meses e meses. A primeira pergunta que se faz, mas faz exercício regular? Não. E percebemos logo que há, por um lado, o sedentarismo, o tipo de profissão que hoje em dia temos muito ao computador, muito sentado o tempo todo, e a ausência de exercício leva a que a nossa coluna não tenha a mobilidade que deveria ter. E para a coluna é muito importante a mobilidade, e eu explico isto muito rapidamente e percebemos rapidamente porquê. Os tais discos intervertebrais que nós temos não têm artérias que vão lá para dentro para levar os nutrientes que eles necessitam. Aquilo são uma espécie de esponjas. E, portanto, se nós não movimentamos a nossa coluna, ela rapidamente vai perdendo as suas funções e, com isso, vai se tornando mais dolorosa. E, por isso, é muito importante este movimento. Por outro lado, o movimento também vai ativar os músculos que controlam a nossa coluna a toda a volta e, com isso, também reduzir. Muita da dor que nós temos tem a ver com este descondicionamento muscular. E, por isso, trabalhar, por um lado, aquilo que nós chamamos o core, os músculos estabilizadores da coluna centrais, por outro lado, a flexibilidade, aumentar a amplitude articular de cada uma das articulações da coluna, é o suficiente para, eu diria que 90% dos casos, resolvemos o problema. Por isso, sobra um bocadinho para a cirurgia, em algumas situações obrigatoriamente, é mesmo necessária a cirurgia, e noutras eletivamente, de acordo com os sintomas. E nesses casos, Sr. Doutor, em que a cirurgia é colocada em cima da mesa, muitas vezes persiste aqui algum medo das pessoas, não é? Eu acho que toda a gente continua com a ideia de cirurgia da coluna vai ser um drama, é um problema. Eu tenho tendência sempre a ser um bocadinho subvalorizar esses sintomas, essas queixas que as pessoas têm, ou esses anseios, receios que as pessoas têm, mas é um facto que existe. Na realidade, hoje em dia, com a evolução que houve em termos de capacidade cirúrgica, de técnicas e de tecnologia que nos auxilia, a incidência de complicações é bastante mais baixa do que existia anteriormente. É evidente que o tipo de complicação assusta uma pessoa, não é? Eu poder ficar tetraplégica, eu poder ficar paraplégica, eu ter uma lesão nervosa. É um risco potencial que existe em algumas situações, mas que na maioria delas nem sequer se põe. Uma queixa que as pessoas dizem muitas vezes: eu vou ser operado uma hernia discal, vou ficar numa cadeira de rodas. Isso não existe, é pura e simplesmente impossível. Porquê? Porque quando nós trabalhamos numa hernia discal normal, nem sequer estamos junto à medula, portanto uma pessoa não pode ficar paraplégica, isso não existe. Portanto, é um receio que não sei de onde é que surgiu, provavelmente tem muito a ver com aquilo que eram operações à coluna em pessoas que já tinham problemas, que esses sim levavam a essa paraplegias e tetraplegias, e que a cirurgia da coluna, no fundo, apenas tentava aliviar e não mais do que isso. Não, hoje em dia, com as técnicas que fazemos, não há um risco por aí além, e é uma técnica, e são cirurgias tão seguras e tão eficazes como qualquer outra cirurgia de ortopedia ou de neurocirurgia. Portanto, que vão devolver qualidade de vida depois à pessoa, não é? Sim, claramente. Uma pergunta que me fazem é sempre: eu vou ficar bem? Claro. A resposta que eu dou sempre é: se fosse para ficar mal, mas não ser operado. Isso aí acho que é óbvio. Portanto, quando nós operamos os doentes, temos um determinado objetivo. E está hoje bem demonstrado que, na maior parte das cirurgias da coluna em que foi feita essa análise, a evolução de qualidade de vida é tão grande como qualquer outra cirurgia que nós conhecemos, que são vulgares e que toda a gente não apresenta grande receio de a fazer. Porque, efetivamente, a dor de coluna e a melhoria da dor e da função da coluna tem um impacto enorme sobre a vida da pessoa. Só para terminar, Sr. Doutor, o lema do Dia Mundial da Coluna deste ano é "Move a tua coluna", como já nos tinha dito, tem como objetivo convocar uma grande mobilização internacional no sentido da promoção da atividade física, falamos aqui várias vezes, combate ao sedentarismo e também da sensibilização para a criação de condições mais saudáveis no trabalho. Portanto, era este o último ponto que eu queria aqui focar. O que é que nós podemos fazer? E esse ponto é importante. Eu acho que agora, durante a pandemia, nós também nos apercebemos muito disso em casa, não é? Em casa não tínhamos as melhores condições para trabalhar. Muita gente se queixou e houve vários problemas ortopédicos, um deles é a coluna, mas tínhamos outros que poderíamos falar. Mas é importante, de facto, ter locais o mais confortáveis, o mais adaptados possíveis. Nem sempre é fácil, mas tentar, de alguma maneira, ir otimizando os nossos espaços de trabalho. Eu deixava aqui 2 ou 3 conselhos assim muito rápidos. Evitar estar permanentemente na mesma posição.
de meia hora, levantar-se 1 minuto é o suficiente para modificar completamente a nossa sensação da coluna. Ter o nosso ecrã de computador, porque quase todos trabalhamos em computador, à altura dos nossos olhos e, portanto, sentar 90-90 é o ideal. Apoiar os braços, de maneira a estar mais confortável e não fazer muita tensão sobre os nossos ombros e, obviamente, depois praticar exercício físico fora do trabalho. Muito bem, ficamos com essas dicas que temos mesmo que pôr em prática. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua presença. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, inscreva-se através do número de telefone 225083297 ou por escrito do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já.